queria continuar aqui em Gálatas, mas eu sinto a necessidade de trazer uma palavra aqui no meio, para a gente poder ter uma palavra bem pastoral, não que as demais não sejam. E quando eu digo palavra pastoral, eu estou preocupado exatamente com a edificação da igreja, para que você seja fortalecido, para que você possa aprender a verdade e colocar a verdade em prática. Amém? Amém? Porque é uma coisa que a gente muitas vezes não se apercebe, a gente ouve a palavra e não coloca a palavra em prática. E depois a gente fica falando, Deus, por que será que a coisa está desse jeito como está? Agora não se impressione, irmão, porque a gente muitas vezes está indo bem no lado material, mas isso não significa que a gente está indo bem espiritualmente. O povo quando sai de Israel, olha, na Bíblia toda, você nunca viu tanto milagre no mesmo lugar. Perdão, o povo quando sai do Egito, o povo de Israel quando sai do Egito, eles estão na caminhada para a terra prometida, e ali aconteceram milagres todos os dias. Codornize, carne que não sabia de onde vinha, mas estava lá, o maná, que era o pão, né, que eles precisavam. A sandália não se gastava, a roupa não se consumia. Imagina, você compra bom, para quem gosta de andar um pouco mais atualizado, não dá, né? Mas a roupa não gastava. Era milagre todo dia, mas mesmo assim Deus não aprovou a atitude daquele povo, porque internamente, espiritualmente, eles tinham um grande problema de murmurar, de reclamar de tudo que Deus estava fazendo. Então muitas vezes a gente está indo até bem materialmente, ou em alguma área, e não está entendendo por que outra área não está indo muito bem. E eu quero tratar um pouquinho sobre exatamente esse tema, sobre ser liberto das trevas. A gente muitas vezes está aprisionado em algumas áreas da vida e a gente precisa trabalhar isso com objetividade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer certo, mas eu tenho que funcionar certo. Tem gente que crê certo, mas não funciona certo. Porque é diferente entre aquilo que você pensa estar certo e aquilo que a palavra de Deus diz que é certo. Você pode até dizer, mas não concordo com o pastor Toninho. Você pode até não concordar comigo, mas você não pode, não deve pelo menos, discordar da palavra de Deus. Amém? Amém? Amém, igreja? Muito bem. Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao versículo 17. Esse é um texto, Paulo escrevendo à igreja de Colossos, uma das igrejas do Novo Testamento. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está falando aqui de Jesus, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Eu vou ler o mesmo texto na versão transformadora, NVT. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Cristo é supremo. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Bom, Paulo
também escreve em Efésios, no capítulo 6, sobre uma coisa importante. Ele fala que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Muitas vezes nós estamos perdidos porque estamos lutando a luta errada, ou contra o objetivo errado. Então a gente se desgasta muitas vezes sem entender como que o inimigo, aquele que é invisível, está trabalhando contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa igreja, contra os nossos filhos, contra a vida da igreja em si. O diabo trabalha para que eu e você não possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem de bênção para a nossa vida. Nós lemos lá em Jeremias 29:11, que o plano que Deus tem para a sua igreja, para o seu povo, é plano de bem, de prosperidade, de coisas tremendas. Mas por que muitas vezes, pastor, eu estou dentro da igreja, estou caminhando até, talvez não como deveria, mas estou vindo à igreja, é legal, eu gosto de tudo isso, mas a coisa não funciona, porque não basta só simplesmente ser um assistente de culto. Eu vim assistir o culto, já é um começo maravilhoso, porque você está se expondo à palavra de Deus. Toda vez que você não cultua, você está se subtraindo daquilo que Deus tem para a tua vida, e é importante cultuar, mas não é só até aí. A Bíblia nos exorta em Oséias que nós devemos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, o cristão que ele só observa de longe, que ele não pula para dentro, que ele não se envolve, que ele não começa a crescer, porque a única maneira de crescer na vida espiritual é você realmente se envolvendo na obra de Deus. Pastor, mas dá trabalho, dá problema, dá dificuldades, tem coisas que a gente não entende, e não entende mesmo, e é assim mesmo a caminhada, é com lutas, é com dificuldades. Mas eu tenho que assumir compromisso. Ninguém jamais cresce sem assumir compromisso. Quando você diz assim, eu quero me formar em qualquer área, você tem que assumir compromisso de pagar mensalidade, de participar das aulas, de responder as matérias, de fazer provas, de passar por avaliações, porque é assim que a vida funciona. Só cresce quem se expõe ao fato de que tem que assumir compromisso. Na vida cristã não é diferente, na vida espiritual não é diferente. Isolar-se e não se envolver é quase que um suicídio espiritual. Mas eu não gosto porque esse povo dá muito trabalho. Claro, onde tem gente dá trabalho, você tem que lidar com conflito, tem que lidar com perdão, tem que lidar com tantas demandas que são naturais à convivência. Comunidade é assim. Comunidade não é um lugar de pessoas perfeitas, é um lugar de pessoas complicadas, buscando crescer e desenvolver. Muitas vezes as pessoas se decepcionam, a primeira coisa que ele diz é esse povo aí da igreja, como se ele não fizesse parte. Mas nós fazemos parte da igreja. Eu posso escutar um amém? Diga assim, eu faço parte da igreja. Amém? Porque pelo menos deveria ser assim. Nós deveríamos estar prontos e dispostos. Irmãos, aqui é o melhor lugar para você criar filho, por exemplo. Não é mandar para a escola, é mandar para a igreja. Mas a igreja é imperfeita, pastor, mas é melhor do que a escola. E a gente manda para a escola com a maior tranquilidade do mundo, pensando, eles vão educar meu filho, eles vão formar meu filho, mas eles não vão dar, normalmente, não darão suporte espiritual para as crianças. Onde que você arruma isso? Na igreja. É aqui que eles entregam a vida a Jesus, é aqui que eles começam a crescer no Senhor, aqui que eles começam a aprender histórias bíblicas, aqui que eles começam a aprender a respeito do caráter cristão, é na igreja, não é lá fora. E ainda corremos o risco de crescerem e se desviarem, mas a Bíblia diz o seguinte, que mesmo que se desviem, tem um momento na caminhada que eles vão lembrar daquilo que eles aprenderam. A gente tem uma esperança no Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então a fé em Cristo traz liberdade, traz libertação. Quando você começa a caminhar com Jesus, a primeira coisa que começa a acontecer, a gente começa a ser liberto. Mas eu tenho que caminhar com Jesus, e eu preciso entender uma coisa, a igreja primitiva chamava Jesus de o caminho.
Um dos nomes de Jesus, lá na história antiga da igreja, do começo, dos primórdios da igreja cristã, Jesus era chamado de o caminho. Então eles se referiam a Jesus, ele falava, o caminho, ou no caminho. Porque os cristãos andavam no caminho de Jesus. Considerando os ensinos, considerando os princípios, considerando os valores do Evangelho. Então a primeira coisa que eu preciso entender, que traz libertação para a minha vida, é que eu tenho que andar no caminho que é Jesus. E vou falar para você, andar no caminho não é uma atitude religiosa. Eu vou lá no culto domingo à noite, ou eu vou na missa, ou sabe Deus aonde que a pessoa vá, fiz a minha parte, isso não é andar no caminho. João capítulo 8, versículo 32 diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando fala o texto conhecer a verdade, não é um conhecimento intelectual simplesmente, porque você também tem que ter o conhecimento intelectual, mas é um conhecimento de revelação. O que Jesus vai significar para você, que ponto que Jesus vai trabalhar na sua vida, e que ponto você vai se render ao senhorio de Jesus, até que Ele possa governar e tomar conta de fato na sua vida. Então um cristão de verdade, um cristão autêntico, ele conhece a Jesus, e ele começa então o processo de libertação. João 8,36, que é logo a sequência desse versículo, diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, sereis livres. Agora, pastor, como é que é esse negócio de ser livre? Porque o poder das trevas, irmãos, é um obstáculo para que você seja tudo aquilo que Deus sonhou para a sua vida. O inimigo da tua alma, ele existe, ele é real. Satanás, a gente não gosta de ficar valorizando o poder das trevas, mas o inimigo, o diabo, trabalha contra a sua casa, contra a sua família, e se você for um pouco observador, algumas vezes você já vai notar que o inimigo está trabalhando contra a sua casa, contra a sua família. O inimigo está fazendo de tudo para que você se perca. O cristão muitas vezes é cheio de conceitos, muito mais conceitos mundanos do que conceitos da palavra. Por quê? Porque conceitos da palavra vai exigir de mim um posicionamento e um caminhar em Cristo. E quando eu penso em caminhar em Cristo, é evidente que as coisas que não são de Cristo têm que ser tiradas da minha vida. Aí eu vou começar a ter o entendimento profundo, a revelação do que é essa liberdade, do que é essa libertação na minha vida. E eu vou falar uma coisa para você, a Bíblia diz assim, aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do Senhor. Esse texto lá de Filipenses está falando exatamente de um processo para a vida toda. Eu comecei em Cristo, eu não posso parar. Eu comecei a caminhar em Jesus, eu devo continuar. Tem momentos, irmãos, que a gente começa a ser frutífero no reino de Deus. A gente começa a dar fruto, a gente começa a falar de Jesus para as pessoas, nós começamos a falar do amor de Deus, a gente começa a se engajar na obra, a gente fala, puxa, como é bom ser útil, e é uma bênção ser útil na obra de Deus. Amém? Entretanto, em João capítulo 15, vai dizer que aquele que dá fruto vai ser podado para que dê mais fruto ainda. A intenção do Senhor é que nós não só cresçamos e conheçamos a Ele e sejamos libertos, mas que sejamos extremamente frutíferos no reino de Deus. Igreja normal, povo normal, cristão normal, ele dá fruto. Amém? Pastor, eu não tenho frutificado, então existe aí um problema que precisa ser corrigido. Existe aí alguma coisa que tem te atrapalhado para você ser frutífero. Amém? Vamos seguir em frente? O que é o poder das trevas? O poder das trevas é tudo aquilo que se opõe ao reino de Deus. Aquilo que se opõe a você servir ao Senhor. Pode ser um esquema mental. A gente de vez em quando se convence
de conceitos, de valores, de princípios que se opõem diretamente ao reino de Deus. Tem coisa que parece que é certo, você fala, não, mas eu acho que é legal, isso aí tá, essa ideia é boa. Mas ela te leva a ficar longe de Jesus, te leva a evitar a santidade, te leva a se afastar daquilo que é certo. Ideias, irmãos, conceitos, coisas que são sutis, mas que criam estruturas na mente, que faz com que você de repente comece a pensar que aquilo que era tão certo que você enxergava na Bíblia, já não é tão certo assim. Ah, mas eu acho que não é bem assim. Eu acho que, não sei, tenho dúvidas. E começa a uma batalha, uma guerra. Isso é o esquema do poder das trevas. Tem muita mais coisa que a gente poderia falar. Muito mais coisas. Mas o que é então o poder das trevas? As trevas, elas representam diretamente o pecado. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que faz você errar o alvo, que é Jesus. Que evita, que faz com que você deixe de caminhar no caminho. Jesus em João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está afirmando o que ele é. Um judeu nunca falaria, eu sou, porque eu sou para o judeu é o Deus eterno. E Jesus vem, aparece no meio deles, mas como é que a gente vai encontrar o Pai e tal, aquela discussão. E Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você não pode vir ao Pai a não ser por mim. Jesus não disse, você não vai poder, não vai ao Pai, você não pode vir ao Pai a não ser por mim. Então, se você quer chegar a Deus, irmão, não tem outra maneira, não tem outro caminho, não tem outro atalho. Tem gente que diz que muitos caminhos levam a Deus. Isso é mentira, Jesus nunca ensinou isso. Ele diz que Ele é o caminho. E se você quiser ir até Deus, tem que ser por Jesus. Sem Jesus você não chega a Deus absolutamente, por mais bonzinho que você possa querer parecer ser. Mas eu faço tanta coisa boa, pastor. Mas é em Jesus. Amém, igreja? Então a gente, quando vai entender essa questão do poder das trevas, que o pecado reina nisso, com o objetivo de nos fazer nos afastar de Deus, a gente começa a entender algumas coisas que a Bíblia relata. Em Isaías 59:2 diz o seguinte, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha como Satanás é astuto. Satanás sabe o que nos divide de Deus. Satanás sabe exatamente o que nos afasta da presença de Deus. Pecado. E tem mais uma coisa impressionante aqui no versículo. Ele diz que Deus não vai me ouvir quando eu estiver orando, se eu estiver vivendo no pecado. Qual a solução para o pecado, pastor? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando eu me arrependo e deixo o pecado, os nossos pecados são apagados. Está lá em Atos capítulo 3, versículo 19. Os nossos pecados são apagados quando eu me arrependo e deixo o pecado. Convertei-vos e arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Mas o diabo sabe que se ele continuar nos dominando, nos oprimindo e nos prendendo em alguma área de pecado da nossa vida, o que isso vai acontecer? Isso vai enfraquecer o nosso testemunho, vai enfraquecer a nossa autoridade, vai enfraquecer exatamente a nossa vida espiritual, que é tudo que Satanás quer, é que um crente viva perdido, se debatendo para todo lado. Porque se a gente não entender que nós temos que fugir do pecado, o que vai acontecer conosco? Nós vamos viver uma vida, é a mesma coisa que tivesse um banquete servido para você, e você olhasse para o banquete e falasse, puxa, como eu gostaria de comer toda essa comida linda, maravilhosa. Eu me lembro da história daquele homem que chegou, fez uma viagem num cruzeiro, passou todo o tempo, não tinha dinheiro para comer, ficou lá, comia pão com manteiga no navio, até que um dia ele chegou, estava quase terminando a viagem, e ele falou, o cara, vamos comer, vamos comer. Ele falou, não, eu estou sem dinheiro. Eu falei, mas como assim sem dinheiro? Você não pagou? Paguei.
Então é só sentar e comer, que está tudo pago já. Ele falou, puxa, é mesmo? Jesus já nos serviu o banquete, irmão. Ele quer que nós desfrutemos de tudo que Ele tem para nós. Mas o diabo trabalha exatamente para nos prender no pecado, para que nós não desfrutemos de todas as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Deus quer abençoar a sua casa, a sua família. Deus quer abençoar os seus negócios. Deus quer abençoar a sua vida de uma maneira muito plena. Mas muitas vezes nós estamos distantes de algo que está tão perto de nós, que são as bênçãos de Deus, por conta da artimanha de Satanás, que tem nos prendido, tem nos amarrado e nos impedido de avançar naquilo que Deus tem para a nossa vida. João 3,19 diz, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você pergunta, por que certas pessoas não se entregam a Jesus? Por que muitas vezes a gente não se entrega a Jesus? Porque ama mais as trevas do que ama a luz. Se você for estudar alguma coisa de psicologia, você vai descobrir que em nós temos pontos cegos, que nós não enxergamos. E nós precisamos pedir, Espírito Santo, me ajuda a enxergar aquilo que está impedindo a minha comunhão com o Senhor. Na verdade, o pecado aprisiona as pessoas em um cativeiro. O pecado, ela prende. Você quer voar, mas não pode, porque você está com peso. O pecado é esse peso, que atrapalha a tua caminhada, atrapalha as bênçãos de Deus na sua vida. Você quer avançar, o inimigo bota o dedo e te acusa, e diz, olha, você não pode nem reivindicar isso. Apocalipse vai dizer, se eu não me engano, capítulo 12, versículo 10, vai dizer exatamente que o inimigo está diante de Deus dia e noite, acusando os irmãos. Eu não sei se a referência está certa, mas ocorreu aqui. Efésios 5,11 diz, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Não participe das obras que são infrutíferas. Antes, porém, reprovai-as. Irmão, preste atenção, cuidado com os influencers hoje que estão aí. Tem muita gente seguindo influencers e deixando de seguir a Bíblia, achando que o cara está certo. Hoje a internet está cheia de filosofia, de doutrina, de um monte de coisa. Eu vou falar para você uma coisa, evite muita coisa por aí. Se eu for recomendar você para escutar algum pastor, eu vou dizer para você, escute Hernandes Dias Lopes, que é um calvinista. Eu não sou calvinista, mas ele é um homem de Deus. E escute Luciano Subirá. Você não tem nenhum problema com esses dois homens. Agora os demais eu não conheço, não recomendo, não aconselho. Puxa, eu vi uma mensagem, pastor, cuidado, que no meio de coisa boa pode ter muita coisa ruim. É muito facinho a nossa mente ser enganada. É muito fácil nós sermos seduzidos pelo encantamento daquilo que a gente não conhece. A gente não convive, não sabe. Da onde vem o poder esse poder do pecado? De onde vem? A Bíblia diz em Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós estamos lutando contra o inimigo que nós estamos lutando. Mas eu não queria isso aí, pastor. O dia que você se tornou cristão, pronto, você descobriu que tem um inimigo espiritual, que odeia você, que quer destruir você e a sua família. Essa é a verdade. Mas eu pensei que quando eu viesse para Jesus, era tudo numa boa. De fato, servindo a Deus, você vai ser mais que vencedor. Mas o inimigo não vai deixar de ser inimigo. Ele vai se levantar, ele vai tentar de todas as maneiras prejudicar você. Como é que eu funciono? Eu tenho que funcionar pela palavra de Deus. Como é que eu devo fazer? Eu devo fazer aquilo que a Bíblia diz. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18, você vai ler sobre a armadura de Deus. E você lutou e batalhou e guerreou e vai ficar inabalável, diz a Bíblia, quando você
e entender a natureza da tua vida espiritual. Ai, pastor, fulano de tal está me perseguindo. Não, não é ele que está perseguindo, é quem está atrás dele que está te perseguindo. Ah, fulano de tal está tentando me prejudicar. Não é o fulano, é quem está atrás dele, que está fazendo tudo para prejudicar você. Puxa, pastor, as coisas não estão dando certo lá. Não, porque isso, porque aquilo, não é aquilo exatamente, é aquilo que está atrás, que está trabalhando contra a tua vida. E você tem que estar revestido com a armadura de Deus, para poder enfrentar o inimigo e simplesmente ter autoridade contra o poder das trevas. Assim funciona a igreja. A igreja junto, trabalhando, sabendo que está lutando contra as trevas. Quem é que vence o inimigo? É Jesus que vence. Já venceu, na verdade. Amém, irmãos? E eu preciso compreender isso. O segredo é estar em Cristo. A Bíblia não diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Habitar é tabercunalizar, ou seja, eu tô dentro do Senhor. Eu estou escondido em Jesus. Eu estou habitando naquele que é o Senhor de todas as coisas. Eu estou vivendo nele, ele vivendo em mim. Então o inimigo sabe exatamente que se ele te distanciar de Jesus, você se torna uma presa fácil para ser destruída. Você quer ser vencedor, vai ter batalha, vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter objeção, vai ter tudo isso. Mas se você está em Cristo, você vai vencer o poder das trevas. O segredo, irmão, lógico, a Bíblia diz que eu devo fugir da aparência do mal, mas o segredo é estar em Cristo. Estar em Cristo. Os que andam em Cristo têm a luz da vida. Olha o que dá o texto de João 8,12. De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. É impossível uma pessoa dizer: eu estou vivendo em Jesus, mas continua envolvido nas trevas. É impossível. Porque o texto, ele aponta exatamente para isso. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Ah, eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um seguidor de Jesus. Um seguidor de Jesus não procura as trevas, foge das trevas. Mesmo que as trevas se apresentam, tenta envolver você, tenta te derrubar, você vai arrumar uma maneira, buscando em Deus, se consagrando, e vai tomar uma medida e vai fugir de toda a aparência do mal. Amém, igreja? O mesmo texto na NVI, Nova Versão Internacional. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Como é que a gente vai ser liberto? O versículo 14 de Colossenses diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. É pelo sangue do Cordeiro. Irmão, veja bem, não é a nossa habilidade de ser bom, mas é aquilo que Jesus já fez por nós. Então Jesus já morreu. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todo mundo tinha que morrer por conta do pecado. Mas Jesus, com a sua bondade, misericórdia e amor, nos salva, nos resgata de todo o poder das trevas, perdoa os nossos pecados. E isso é uma coisa tremenda, que eu preciso colocar isso em evidência na minha vida. Jesus perdoa os pecados. Amém, igreja? Pastor, é difícil, mas você tem que correr para Jesus. É Jesus quem perdoa os nossos pecados, pelo seu sangue que já foi derramado na cruz do Calvário. Então, quando eu começo a caminhar com Jesus e eu peço para Ele: Senhor, me perdoe, eu pequei, eu estou arrependido, eu quero caminhar na Tua presença. A primeira coisa que acontece é que o sangue de Jesus purifica você, limpa você, lava você, tira todo o encardido do pecado, te deixa mais limpo, mais puro, mais branco do que a neve mais branca que possa existir. Porque é assim que acontece.
De repente o inimigo vai dizer, mas você errou, mas eu fui coberto pelo sangue do Cordeiro. Eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Jesus é quem me limpou, quem me purificou. Irmãos, isso é algo que acontece, que a gente não pode exemplificar de uma maneira simples, natural, porque é invisível. Mas é real, é sobrenatural. Quando Jesus entra na nossa vida, quando Ele nos limpa, quando Ele nos lava. Pastor, eu já aceitei Jesus, eu já vim à igreja, eu já me perdi no caminho. Eu quero dar um conselho para você, volte para Jesus e peça para Jesus aplicar o sangue dele na sua vida, para você ser liberto de todo cativeiro, de toda prisão, de toda obra das trevas contra a sua vida. Amém, igreja? Ele que pode te libertar, Ele que pode confirmar o pacto que foi feito na cruz do Calvário. É Ele que vai revelar a você que você está perdoado, que você está limpo, que você está purificado. E presta atenção aqui, muito movimento aí na igreja. Presta atenção aqui, irmão, senão você não vai entender nada. Quando a gente está lidando com essa questão da libertação da nossa vida, eu preciso entender que isso aconteceu lá em Gênesis. Como assim, pastor? Lá em Gênesis teve um problema de desobediência. O pecado me faz errar o alvo. E por que eu fico escravo muitas vezes do pecado? Por conta da desobediência. A gente desobedece quase que toda hora ao Senhor. E a desobediência gera exatamente o ambiente na nossa vida propício para Satanás trabalhar. Quem é a gente fala que Abraão é o pai da fé. Você sabe por que Abraão é pai da fé? Por conta da obediência. Se você ler na Bíblia inteira, Abraão não fez um milagre. Abraão não abriu o mar vermelho. Abraão não fez ossos se tornarem um exército. Abraão não fez nada de excepcional na Bíblia. É impressionante. Não tem um milagre de Abraão na Bíblia. Ele se torna pai da fé de muitas religiões. Mas qual que é o segredo de Abraão? Obediência. Obediência. Qual foi o grande problema do primeiro Adão? Desobediência. Por que o segundo Adão vem sobre a face da terra? Jesus, o segundo Adão, assim a Bíblia chama, porque Jesus vem obedecer tudo que o Pai mandou até a morte. Irmão, a questão da obediência e da desobediência é tudo uma questão de autoridade. Você em obediência tem autoridade no mundo espiritual, você em desobediência está desautorizado. Porque o pai da desobediência, o pai da obediência, o pai da fé é Abraão, o pai da obediência. O pai da desobediência é Satanás, o nosso inimigo. Quando nós funcionamos em desobediência, a gente começa a fazer o quê? A entrar no princípio do governo do maligno, e não no governo do Espírito. Por isso eu preciso cuidar muito da minha caminhada. Olha o que está escrito aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Sim, Romanos, capítulo 6, versículo 16 diz assim: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? É muito sério essa questão de obedecer a palavra e não obedecer a palavra. Não concordo com essa parte da Bíblia. A questão não é se você concorda ou se você não concorda. A questão é, você obedece ou você desobedece a palavra? Eu não aceito isso, não aceito aquilo. E normalmente a gente, para desobedecer, a gente cria um monte de justificativa, e normalmente usando o erro dos outros, para poder continuar desobedecendo. Mas o problema é que a desobediência é pessoal.
E se eu vivo em desobediência, eu estou dando legalidade para o inimigo da minha alma trabalhar contra mim. Alguém está me entendendo? Amém, igreja? Então eu preciso entender que a obediência me restaura a autoridade, me restaura o direito que eu tenho em Cristo. Porque Cristo pagou o preço final até a morte e a morte extrema. Então obedecer é de principal importância na vida do cristão. Eu tenho que aprender a obedecer a palavra. De vez em quando a gente foge da igreja porque não quer ouvir, né? Porque quanto mais você ouve, mais comprometido você fica. Eu quero dizer uma coisa para você: ouça a palavra o quanto você puder. Venha, participe, congregue. Agora no dia 1º domingo de março nós voltamos a ter escola. Quero convidar você a vir aprender. Às 9h15 começa, termina às 10h15. 1 horinha só no domingo de manhã. Você vai aprender tanta coisa na tua vida que você vai dizer: meu Deus. Quem pode participar? Você que está sentado aí pode vir. Amém? Ainda em Romanos capítulo 8 diz assim: Romanos 8:6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade a pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Amém, igreja? Veja, irmãos, eu preciso compreender essas coisas. Que quanto mais afastado de Deus eu estiver, mais difícil a coisa vai ser. Em resumo, Jesus é quem pode nos libertar perfeitamente. Temos que aprender uma coisa: eu tenho que andar no caminho. Efésios 1:21 diz assim: acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O que aconteceu? Ele é o nome que está acima de todo o nome. Você pode até dizer: eu não vou obedecer o pastor. Tudo bem. Você pode até dizer: eu não vou obedecer meu pai, não vou obedecer minha mãe. Quase tudo bem. Porque obediência é honra. Eu só obedeço a quem eu honro de verdade. Quando você começa a obedecer a Deus, você exatamente se coloca na posição de honra. Você começa a honrar aquele que é o teu Senhor. E aí você vai declinando, né? O que a Bíblia diz a respeito de honrar pai e mãe? Alguém lembra ou não? Para que te vá bem e que sejam prolongados os dias da sua vida. Honra. Mas pastor, o que tem a ver com honra e obediência? A única maneira de você honrar de fato alguém é obedecendo. A gente não honra quem a gente desobedece. A gente desonra quem a gente desobedece. Eu fico realmente triste quando eu vejo um filho que desobedece o pai, que desobedece a mãe. Porque ele não vai bem na vida, vai viver patinando, vai viver tropeçando, vai viver passando mal, vai viver com dificuldade. Porque a Bíblia é a Bíblia, irmão, é a palavra de Deus. E a Bíblia, ela é real. Tem coisas que eu penso assim: não, eu posso fazer do jeito que eu quero, eu sou dono do meu nariz. Você não é dono do seu nariz. Se você é cristão, se você já entregou a tua vida a Jesus, você pertence a Jesus, Ele é o teu Senhor. Vamos lá para Romanos de volta. Romanos capítulo de número 10. Vamos ver se eu aqui não estou equivocado no texto.
Romanos 10, 10. Visto que com o coração que crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Não. Fugiu o texto. Tem vezes que a memória falha. Bem, eu lembro o texto, textualmente falando, talvez você ache aí depois, que nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. Tem gente na igreja que só recebeu Jesus como Salvador, mas Jesus ainda não se tornou Senhor. Vê se você acha aí, irmão, faz favor. É Romanos capítulo 10. Não estou lembrando o versículo aqui. Jesus tem que ser da minha vida Senhor, e por isso tem muita gente que está escravizado, porque Jesus foi Senhor até uma certa época, até um período da vida. Depois você pegou o senhorio de Jesus, jogou de lado e falou: agora eu sou o Senhor do meu caminho, eu faço do meu jeito, da maneira que eu quero. Por isso que a gente se enrola, irmão, está tudo enroscado, porque Jesus não está no controle. Quem está no controle é você mesmo. E quando a gente assume o controle, que deveria ser do Senhor, do Senhor, do Senhor. Você sabe que quem tem um Senhor é o que, irmãos? Quem tem um Senhor é servo, é escravo. E eu tenho que receber Jesus primeiro como Senhor, depois como Salvador. Eu me torno escravo, eu me torno servo de Jesus. Por isso que tem gente que pensa que pode servir a Jesus quando quer, do jeito que quer, da maneira que acha que deve. Quero dizer para você uma coisa: Jesus não aceita qualquer coisa. Ele quer o nosso melhor para Ele. Ele quer a nossa obediência, Ele quer a nossa entrega. Ele quer que nós andemos na presença dEle. Tem alguém que está me entendendo aí ou não? Quando você assume o controle de volta da sua vida, você começa a fazer as papagaiadas todas. E as coisas começam a dar errado de novo. Não, eu não vou porque eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Você nunca vai achar um lugar que você goste 100%, que seja 100% perfeito. Sabe por quê? Porque até na imperfeição Jesus quer tratar o nosso caráter. E eu tenho que caminhar onde é imperfeito, para que Deus trabalhe em toda a minha crítica, todo o meu sarcasmo, toda a minha indiferença, toda a minha murmuração. Deus quer trabalhar nisso. Por isso que Ele quer ser Senhor. Ele não está perguntando para você se você gosta ou se você não gosta. Porque Ele não pergunta para nós isso. Eu vou mudar de igreja, pastor. Eu vou mudar de igreja. Vou para outra igreja que lá dá certo. Lá tem um que é Senhor daquela igreja. Continua sendo o Senhor da igreja. Ah, mas eu vi umas coisas na igreja que eu não concordo. Parabéns para você. Você também enxergou? Oh, glória a Deus. Você também viu? Oh, glória a Deus. Eu vejo toda hora. E eu sou pastor dessa igreja. Mas por que isso, pastor? Porque eu preciso entender o senhorio de Jesus. Eu preciso entender quem é que governa a minha vida. Se é que Ele governa a minha vida. Ou são as minhas vontades que governam. Ou é o meu dinheiro que governa. Ou é a minha faculdade que governa. Ou são os meus desejos, as minhas vontades mundanas que governam. Quando Jesus é Senhor, eu sei quem eu tenho que obedecer. O problema é que eu quero ser liberto, mas eu não quero Jesus como Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. Enquanto Jesus não for Senhor, eu não experimento o nível de libertação que Ele quer me dar, que Ele quer trabalhar na minha vida. Entenda uma coisa: Jesus já venceu todo o poder das trevas, já venceu. Agora, mas então, por que eu tenho que fazer alguma coisa, pastor?
Colossenses 2,15 está escrito assim: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu vou ler na versão NVT. Desse modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais. Está falando dos governos espirituais, não está falando do governo terreno, não está falando do presidente da república, não está falando do país, do continente, está falando dos governos espirituais. Nosso problema é com os governos espirituais. Não importa se a pessoa que te aprova ou desaprova. Tem hora que a gente está procurando a aprovação de pessoas e está sendo desaprovado no mundo espiritual. Está querendo fazer média com pessoas, está querendo fazer network com pessoas, está querendo fazer links que desaprovam a gente no mundo espiritual. Nós primeiros precisamos ser aprovados espiritualmente. O crente muitas vezes começa a fazer link, conexão com coisa que vai trazer destruição para a sua casa. Não, mas eu tenho que ser amigo do fulano porque ele é influente. Irmão, mais influente do que Deus não existe. Se ele não abrir a porta, ninguém abre. Se ele não fechar, ninguém fecha. Ele é o que abre porta e ele é o que fecha a porta. E a porta que ele fecha, ninguém abre. E a que ele abre, ninguém fecha. E o crente está procurando fazer link com o mundo, com o diabo, com o capeta, com... vou segurar aqui para não ser muito agressivo. Pensando que o link que você está fazendo errado vai te trazer bênção. Quero dizer para você que você está equivocado. Nosso link tem que ser espiritual. Nós temos que aceitar Jesus como Senhor da nossa vida. Porque o momento que Ele é Senhor, é Ele que vai te aprovar ou Ele que vai te reprovar. E nós queremos ser aprovados pelo Senhor. Como é interessante, o diabo bota medo, bota pressão. Está lá em Bel-Peor, o pessoal está na beira, o Mar Vermelho está na frente, o exército de Faraó está atrás, aquele monte de soldado vindo para matar o povo de Israel. O povo começou a clamar, e Moisés, o Senhor disse: Moisés, por que vocês estão clamando? Obedece, marche. Mas como que o cristão marcha sem perspectiva nenhuma? Você imaginou o dia que eu comprei esse lugar aqui? Quando eu digo eu, quero dizer porque eu fui usado para poder fazer isso. Todo mundo falou horrores. Está melhor e vai ficar cada vez melhor. Mas Deus falou comigo, irmão, e eu obedeci. E tem sido assim. Quando Deus fala com você, obedeça. Aprenda a ser íntimo do Senhor, porque Deus nunca vai deixar um filho seu na mão. Deus não deixa nenhum filho. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Esqueça as tentações do mundo, se renda ao Senhor e deixa Ele conduzir a tua vida. Você quer vencer em batalha espiritual? Obediência. Se coloca na presença de Deus. Pergunta para Ele onde é que está errado. Ele vai dizer para você onde é que tem que mudar. Muda. A gente muitas vezes sabe demais e faz pouco. Pastor, eu queria ser diferente. Então está na hora de você ouvir e começar a mudar. Nosso problema é que a gente ouve muito e faz pouco, não faz quase nada. A gente murmura muito, obedece pouco. Você imaginou o papai dizendo para a criança: não pega essa faca. E aí ele senta com o filho e faz um relatório para explicar por que ele não tem que pegar a faca. A criança vai olhar para a tua cara, vai levantar-se aquela cabecinha, vai dizer: aham, não entendi nada. Escuta, nós e Deus, o relacionamento é neste nível. Deus não vai explicar para você e para mim por que a gente tem que obedecer, porque Ele já sabe o resultado lá na frente. Pastoreando, né? Tem hora que eu chego para alguém e falo: não faça, irmão. Aí ele quer uma explicação. Eu falo: não faça, não vai dar certo, irmão, você vai se lascar.
pastor não sabe nada. Vou fazer do meu jeito. Aí você já conhece o resultado, né? E ó, se eu contar para você, eu vou contar centenas de casos de pessoas que fizeram assim quando a gente fala, comedor de feijão, não sabe nada. Não é porque a gente quer controlar a vida de ninguém, porque não tem interesse nenhum disso. O sangue de Jesus tem poder. Controlar a vida dos irmãos? Não. Mas tem hora que a gente enxerga, irmão, isso aqui é perigoso, vai destruir você. Ou vai fazer você dar uma volta de 15 anos, de 20 anos, porque o povo que saiu lá do Egito, era uma jornada de poucos dias, demoraram 40 anos fazendo aquele trajeto. Olha que coisa terrível não entender que obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência gera libertação na nossa vida, gera milagres na nossa vida. A obediência muda o curso da nossa história. A obediência nos leva a um nível que nós nunca tivemos antes. A obediência faz isso. Pode perceber quando você começa a ficar meio rebelde, alguma coisa não está bem dentro de você. Espiritualmente está... E você começa... A tua cabeça começa a pensar outras coisas, outros planos, outras paragens, outras coisas começam a tomar conta. Quando eu disse que Jesus já venceu e a gente não consegue visualizar como é que é o mundo espiritual, o texto de Colossenses 2,15 diz: deste modo desarmou os governantes, as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente aos vencê-lo na cruz. Quando Paulo está escrevendo isso, ele tem em mente uma coisa. Quando existia uma batalha contra um adversário, presta bem atenção. Então o outro exército, outra nação se rendia. A nação que vencia, pegava os principais líderes que foram vencidos, o rei, os generais, aquelas pessoas de autoridade, e fazia com que eles passassem no meio da cidade, na rua principal da cidade. E eles eram zombados, humilhados e apedrejados e eram envergonhados porque tinham perdido a batalha. Então, quando Paulo está escrevendo isso, ele tem em mente que Jesus, quando venceu na cruz do Calvário, envergonhou o poder das trevas. Alguém pode dizer glória a Deus ou não? Irmão, por que Jesus venceu o inimigo? Pela obediência. Pela obediência. Ai meu Deus, isso é poderoso demais, irmão. Você quer ver um crente viver em vitória mesmo? Andar debaixo da unção, do poder de Deus, é quando ele decide obedecer ao seu Senhor. Aí a coisa vai mudar. E muda de uma maneira poderosa. Amém? Glória a Deus. Fica de pé, eu quero orar com você. Irmão, ninguém pode levar você ao nível de vitória, a não ser que você decida chegar lá. Tem alguém aí ou não? É você que decide. Você quer continuar como está ou você quer mudar a história? É com você. Pastor, eu não sou dizimista, eu não concordo com o dízimo. Beleza. Desobediência. Pastor, eu não concordo com isso, eu não vou fazer. Beleza, irmão. Isso é problema teu. Você quer continuar onde você está? Continue. Eu não concordo em oração, que eu não concordo que está. Tá bom. Você não quer orar? O que a gente pode fazer? É engraçado, a gente no gabinete, tem hora que chega a pessoa para a gente contando um monte de problemas, né? Como se de fato fosse um monte de problemas, mas o problema é um só. A origem é uma só.
Já recebeu 1 milhão de conselhos. Falou, esse tempo eu atendi alguém e falei, você me perdoa, mas não tem mais nada para falar para você. Tudo que eu podia te falar, eu já falei. Tudo que eu podia te orientar, já orientei. Mas você não obedece. Dá licença. Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, eu vou dar um jeitinho. Vou dar um jeitinho. Não tem atalho, irmão. É no caminho. É no caminho, é Jesus. Se você for passar por Jesus, Ele vai requerer de você o senhorio dele sobre a sua vida. Mas eu sou de Jesus, mas Ele não é meu Senhor. Não existe isso. Amém? Não, mas não tem um jeitinho? Irmão, esse negócio de jeitinho é coisa aqui do brasileiro, né? Levar vantagem, dar um jeitinho, fazer uma adequação, dar uma manobrinha, não tem isso. Quanto mais próximo de Jesus, quanto mais no caminho, quanto mais intimidade, mais eu verei o Senhor agindo e operando na minha vida. Um exemplo. Eu não concordo em fazer a obra de Deus, pastor. Beleza, você tem direito. Você sabe se me envolver na obra, dá muito trabalho, eu não quero esses compromissos. Jesus é Senhor, ou Ele é só Salvador seu? Mas Ele não pode ser Salvador se Ele não for Senhor. Não, eu não quero fazer a obra de Deus. Beleza, você tem o direito. Quem que vai te obrigar? Se Jesus não te convenceu ainda, se a palavra de Deus não te convenceu ainda, que Ele te escolheu para ser uma bênção na obra de Deus, quem que vai te convencer? Continua no engano, continua no erro, e você vai ver as consequências lá na frente. Mas existe consequência? A desobediência gera consequência. Tem segredo? Estão me entendendo, igreja? Amém? Coloca a mão na altura do coração. Repete assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu preciso da tua ajuda. Eu quero ser liberto do poder das trevas. E eu entendi essa noite que a única maneira disso acontecer é permitindo que o Senhor seja Senhor na minha vida. Senhor, me mostra tudo na minha vida que tem rejeitado o teu senhorio, que tem impedido, Senhor, a tua autoridade sobre a minha vida. Eu sei que o Senhor tem todo o poder, no céu e na terra. E eu quero, Deus, andar no Senhor. Jesus, eu sei que o Senhor é o caminho. Eu preciso andar no caminho. Me mostra onde eu tenho que mudar. Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, muda os meus resultados, abençoe a minha casa, abençoe a minha família e me dê graça para andar em obediência. Senhor, obedecer ao Senhor é sabedoria, é bênção, é milagres. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, transforma a minha vida. Amém. Com seus olhos fechados, quero orar por você. Aqui está a igreja, Senhor. Esta palavra que nós ministramos esta noite tem um objetivo, que é levar o teu povo, Senhor, a te conhecer como Senhor de suas vidas. Nos dê, Senhor, tanta sensibilidade, que saiamos daqui decidindo que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Porque eu sei, Pai, que se isso tudo acontecer, o inimigo, Senhor, será vencido, Pai. Todo principado, toda potestade que age contra nós, não poderá ter autoridade contra nós. Na obediência, na santidade, na entrega, na rendição,
Que o Senhor governe, Senhor, a igreja. Que esta noite, honestamente, o Senhor possa tocar a vida de cada pessoa, Senhor. Que saiamos daqui e possamos ir para o nosso lar e meditar nesta palavra. Que hoje à noite o Senhor fale ao coração, à mente do meu irmão, da minha irmã. Nos mostra onde estão as nossas falhas, as nossas desobediências, para que possamos corrigi-las. Levanta aqui homens valorosos, mulheres valorosas, cheias do Teu Espírito Santo. A Tua palavra diz que quando obedecemos, nós estamos na condição de sermos cheios do Espírito. Move-se, Senhor, esta noite. Derrama a Tua unção sobre a vida da igreja. De tal maneira que a igreja seja, Senhor, transformada pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Só uma palavra final. Eu já vi muita gente boa, que caminhou muito bem por muitos anos. E de repente, ficou magoado com alguém, ressentido por alguma coisa, porque na convivência sempre tem isso. E a pessoa sair da igreja, andar por aí e não consertar. E a Bíblia diz que nós temos que perdoar uns aos outros. Resultado dessa história, sabe qual que é? Uma pessoa fraca, cheia de problemas, envolvida pelo pecado e sendo destruída pelo inimigo. Não cometa esse erro. Fique firme. Tem coisa que Deus vai te falar bem no particular. Tem coisa que vai ser textual. Você vai ler na Bíblia e fala, opa, eu tenho que fazer isso aqui. Tem coisa que é particular. Tem horas que você vai tomar vai ter uma direção da tua liderança, que vai falar para você, olha, por aqui. Ou simplesmente espere, não faça. E você vai ter que ter atenção sobre isso. Isso vai te levar num nível diferente de vida espiritual. Você vai ver os milagres de Deus começando a acontecer na tua vida, na tua família. Olha bem para dentro de você. Vê o quanto de rebelião tem aí, guardado, escondido. Quantas vezes você disse, nada a ver, o pastor não sabe o que está falando, não é bem assim. E você foi e fez, e está colhendo as consequências até hoje. Para com isso. Para com isso, irmão, para com isso. Hora de você prestar atenção e dizer, não, eu preciso mudar de caminho. Tem que ter sabedoria, não posso continuar errando desse jeito. Acho que chega com esse sofrimento, com essa angústia, com esse desespero de alma. Agora é hora de começar a viver o Evangelho, viver a palavra de Deus, deixar Jesus governar a minha vida. Eu estou falando isso tudo, mas estou falando isso com muito amor, irmão. É muito amor, porque eu quero que você esteja bem. Que todo esse engano da sua mente, todos esses esquemas na tua cabeça caiam por terra, em nome de Jesus. Nós construímos muitas estruturas aqui que o diabo colocou, e a gente acha, não, está tudo certo, está tudo normal. Está não. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém?